Olá pessoal, estamos começando mais uma videoaula. A videoaula de hoje é uma videoaula para os alunos do 6º ano do ensino fundamental e é apenas uma breve revisão do assunto já estudado em sala de aula, tá bom? Mas as informações estão abertas na internet, se alguém fizer uso dessas informações, for útil para alguém que está aí vendo essa videoaula, então fiquem à vontade, façam um bom proveito. Tudo bem? O tema da videoaula de hoje é a pré-história. Tudo bem? Então, a pré-história sempre é uma parte da história que atrai muito a atenção das pessoas, tá? Antes de começar a explicar sobre a pré-história, eu tenho que entender o quê? A definição da palavra pré-história. Então, sempre que eu uso, o prefixo pré é aquilo que vem antes. Então, pré-história, algo antes da história. A definição tradicional de pré-história dá a seguinte definição, geralmente, para a gente, Então, pré-história é o período que se estende do surgimento do homem ou do mundo, até a invenção da escrita. Então, pré-história, de quando surge o homem até quando o homem aprende a escrever. Essa fase é pré-história, antes da história. Qual que é o problema? O problema de usarmos essa expressão é que ela pode dar a falsa ideia de que o homem, antes de saber ler, de saber escrever, não construía sua própria história, não fazia coisas importantes, e isso não é certo. Por isso que sempre eu procuro colocar a palavra pré-história entre aspas, tá bom? Como exemplo, qual que foi uma das principais coisas que o homem fez ao longo da sua evolução? O domínio do fogo. Aconteceu quando? Na pré-história, e o homem ainda não sabia escrever. Então, tome muito cuidado quando eu for usar essa forma, essa expressão pré-história, Nós não podemos o quê? Usá-la de forma preconceituosa. Tudo bem? A pré-história, ela costuma ser dividida em 3 fases, em 3 períodos. Eu tenho o mais longo, e o mais antigo, que é o período paleolítico, paleoduro, lítico, pedra dura, também chamado de pedra lascada. Depois eu tenho o período neolítico, novo, a nova pedra, e o último período da pré-história eu tenho a chamada idade dos metais. Tudo bem? Essa aqui coincide mais ou menos quando começam a surgir as primeiras grandes civilizações. Na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? Período paleolítico ou idade da pedra lascada. Quando eu falo em pré-história, as datas são muito equivocadas. Dependendo do pesquisador, a data varia muito. De forma geral, nós podemos dizer que o paleolítico ele vai de 3 milhões antes de Cristo até 10 mil anos antes de Cristo. E o que acontece nessa fase de importante? Quais foram as principais características, Os homens, eles fabricavam objetos simples, objetos de ossos, objetos com madeira, objetos com pedras. Essas pedras, elas eram lascadas, eles quebravam essas pedras para poder caçar, por exemplo. O homem não tinha ainda um grande potencial tecnológico para fazer os seus instrumentos, tudo bem? Os homens viviam em grupos, viviam em bandos, Eles eram nômades, não tinham moradia fixa, isso que é nômade. Então, eles estavam numa região, caçavam, coletavam. Quando o alimento dessa região começava a diminuir, o que eles faziam? Pegavam suas coisas e mudavam de lugar. Mudavam para um ambiente que lhe desse melhor condição de sobrevivência. No Paleolítico, eles eram, como eu falei, caçadores, coletores, e eles faziam já, apesar de não escrever, eles já passavam mensagens para a gente através das pinturas rupestres, que eram aquelas pinturas feitas geralmente nas paredes das cavernas e que mostravam cenas do dia a dia, do cotidiano, caça, pesca e assim por diante, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de pedra lascada, Essas pedras eles usavam provavelmente para caçar animais. Reparem que elas têm uma forma de lança, mas ainda estão muito longe de ser
né, ou moldadas como uma lança. Qual que foi o maior acontecimento do período paleolítico? O homem aprende a dominar o fogo, né? Não que o homem conhece o fogo, o homem já conhecia o fogo. Ele aprende a criar o fogo. E criando o fogo, controlando o fogo, ele vai poder o quê? Se proteger de animais, ele vai poder iluminar o ambiente, ele vai poder se aquecer, ele vai poder cozinhar os alimentos. Então, isso foi de extrema importância. Se não fosse o fogo, eu não teria nem a idade dos metais depois, quando o homem começa a praticar a metalurgia. Tudo bem? Então, isso, bem rapidinho, é o que eu tenho de importante sobre o período paleolítico. Depois vem período neolítico ou idade da pedra polida. Professor, por que pedra polida? A pedra que antes ela era lascada, o homem aprende a polir. Pega uma pedra, esfrega na outra, vai dando um formato, vai modelando ela, tá? E isso foi fundamental. Melhorou as armas, melhorou a caça, melhorou uma série de outras atividades que eles faziam no seu dia a dia. O que mais que aconteceu no período neolítico, professor? Vamos lá. O homem começa a produzir objetos sofisticados, polidos, né? O homem se sedentariza, ele deixa de ser nômade e passa a morar em apenas um local fixo. Por que que isso mudou, professor? Por causa do quê? Por causa do maior acontecimento do neolítico, que foi o quê? Que foi a agricultura. Lembra que eu falei? No paleolítico acabava a comida, o homem saía e ia para outro lugar. Agora não, ele percebeu que se ele planta, ele pode o quê? Ou continuar no mesmo local. A população cresce, planta mais. E assim vão surgindo as primeiras aldeias humanas, com o homem se tornando sedentário, tá bom? Outra coisa importante, né? Se ele fica sedentário, a melhoria na qualidade da habitação. Surgem as primeiras cidades, começa a surgir nas cidades o artesanato, o comércio, os centros políticos. No neolítico o homem também vai começar a criar animais, né? Vai começar a surgir a noção de liderança, de chefe, vão começar a surgir os chefes. Até então não, todos viviam em bando, todos eram iguais. Agora vai começar a surgir essa questão de quem manda, quem obedece, né? Vai começar a surgir a divisão social, quem é mais importante, quem é menos importante. E vai começar a surgir também o quê? A questão da propriedade privada. Não foi colocado aqui, mas o neolítico começa mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo. O principal acontecimento foi o quê? A Revolução Agrícola. A agricultura que torna o homem sedentário. Ok? Vamos lá para o último período da pré-história? No último período da pré-história, eu tenho finalmente a Idade dos Metais. Ela acontece mais ou menos há 4.000 anos antes de Cristo, quando começam a surgir as grandes civilizações, como os egípcios, os mesopotâmicos e assim por diante, tá? Como o próprio nome já fala, nessa fase o homem começa a criar objetos de metal. Esses objetos vão ser mais resistentes, melhores, né? O arado de metal, por exemplo, vai melhorar ainda mais a agricultura, as armas vão ser mais fortes, né? O homem domina a técnica da fundição, né? Que é essa técnica de mexer com o metal, derretê-lo, moldá-lo, né? O homem surge, inventa depois as ligas metálicas, aprende que se pegar no metal, misturar com outro, ele forma um terceiro, né? Por exemplo, primeira liga metálica, uma das mais comuns, é o bronze. Pegava lá o cobre, misturava com o estanho, derretia tudo, dava o bronze. Então o homem foi desenvolvendo isso nessa fase da Idade dos Metais. Tudo bem? Então, maior acontecimento, né? O uso dos objetos metálicos, que são mais resistentes, que vão melhorar ainda mais a vida das pessoas. Tudo bem, pessoal? Então, pré-história é um período importante, né? Tomarmos cuidados com o preconceito contra a pré-história. 3 períodos de destaque: paleolítico, neolítico, idade dos metais. No paleolítico o homem era nômade, vivia em grupo, descobriram o fogo. No neolítico se tornaram sedentários, começaram a praticar a agricultura. E finalmente
Na Idade dos Metais, o homem começou a criar objetos metálicos. Tudo bem? Bem simples, bem rápido, um resumão. Espero que tenha sido útil. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Mandem um e-mail aqui para mim, que aparece embaixo, prof.danilodeoliveira@gmail.com, que eu vou responder para vocês com o maior carinho, com a maior atenção. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, podem enviar também para esse e-mail. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado e até uma próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.